Meus amados irmãos, eu gostaria de cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? E cumprimentar a todos com a noite de salvação, a todos os amigos que estão vindo à palavra de Deus. A palavra de Deus diz que bem-aventurado é aquele que ouve a palavra de Deus. Bem-aventurado é aquele que lê a palavra de Deus. Bem-aventurado é aquele que ouve, lê, crê na palavra de Deus e obedece à palavra de Deus. Meus amados irmãos, sem mais delongas, gostaria que abríssemos um livro muito conhecido da palavra de Deus, João 3, 1 ao 7, que fala sobre nascer de novo, sobre o novo nascimento, que é nascer para a água e para o Espírito Santo. A água é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz lá no livro de João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é o livro mais lido em todo o universo, é o livro mais vendido e é o livro mais importante de toda a humanidade. É através da palavra de Deus que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fala com sua igreja, fala com seu povo, fala com as pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus e com aqueles que conhecem verdadeiramente a palavra de Deus. É uma forma de a gente chegar até Deus, através da palavra de Deus. Talvez você pergunte, mas a palavra de Deus, ela foi escrita por homens. Eu quero perguntar a vocês, qual foi o livro que não foi escrito por homens? Realmente a palavra de Deus foi escrita por homens, mas não é qualquer homem. Foram homens ungidos, separados, transformados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foram homens preparados por Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, a palavra de Deus é a verdade por completo. A palavra de Deus, ela contém toda a verdade. Vos é necessário que você creia, desde Gênesis a Apocalipse. É impossível você crer em Jesus Cristo, no nosso Pai Celestial, nosso Deus, se você duvidar de algum livro da palavra de Deus. Todos os 66 livros que foram escritos, eles são importantes e eles são verdadeiros. São 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. E eu quero dizer a você que Jesus Cristo, ele te ama. Jesus Cristo, ele tem um plano maravilhoso, ele tem um plano de salvação para a tua vida. Mas se faz necessário que você vá buscar ele, que você chegue até ele. Por isso que Deus, ele viu que toda a humanidade havia pecado, que não existia um justo, senão Jesus Cristo. Que todos pecaram e foram separados da glória de Deus. Desde o pecado de Adão e Eva no Jardim do Éden, até os dias atuais, todos nós somos pecadores. Aquele que diz que não é pecador, que não peca, é um mentiroso. Todos nós pecamos, mas a palavra de Deus diz que nós temos que fugir da aparência do mal, fugir do pecado. A palavra de Deus diz no livro de Provérbios 28:13, que aquele que confessa seus pecados e os abandona, alcançará misericórdia. Porém, aquele que esconde as suas transgressões, os seus pecados, as suas iniquidades, nunca prosperará. Então, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga, quero dizer para você que é tempo de salvação. Jesus Cristo está voltando. Eu não sei o dia, a hora. A palavra de Deus diz que somente Deus sabe o dia e a hora. Então, meu amado, minha amada, esteja preparado para a volta de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que ele virá pela segunda vez. E ele virá como ladrão. O ladrão, quando vai arquitetar um roubo, um assalto, ele não avisa o dia e a hora, ele se prepara. E ele chega quando a gente menos espera. Do mesmo jeito, quando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vier, ele virá buscar a sua igreja. E todos nós temos que estar preparados, através da palavra de Deus, guardando a palavra de Deus, dando bom testemunho de salvo em Cristo Jesus, sendo um verdadeiro crente em Cristo Jesus, não somente dentro da igreja, mas fora da igreja, onde você estiver, você tem que ser um testemunho vivo de salvo em Cristo Jesus, para que as pessoas vejam mudança em vocês. Louvado seja Deus. Então, meus amados, o livro de João, capítulo 3, versículos 1 ao 7 diz: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Talvez você diga: pregador,
eu já sou de Jesus, eu nasci de Jesus, eu sou uma pessoa boa, eu ajudo as pessoas necessitadas, eu dou carona para as pessoas, eu faço o que eu puder, o que tiver à minha disposição para ajudar o próximo. É bom, é maravilhoso. A palavra de Deus diz que aquele que pode fazer o bem e não o faz, está pecando. Então não é mais do que uma obrigação sua de fazer o bem, de andar com a verdade, de andar com a honestidade, de ajudar o próximo, de ser uma pessoa solidária. Louvado seja Deus. Mas se faz necessário nascer de novo. E este nascer de novo não é você de 1 ano de idade, 2 anos de idade, 50 anos de idade, você voltar novamente a nascer de novo no ventre de sua mãe. O que Jesus está explicando aqui para Nicodemos é que se faz necessário nascer para a água. Como eu acabei de falar, a água significa a palavra de Deus. Todos nós precisamos da água para nos purificar, para nos lavarmos, nos limparmos, para lavar os alimentos. Da mesma forma é a palavra de Deus. A palavra de Deus significa água. A água em que vai transformar, vai purificar, vai limpar o pecador, a pecadora, e transformará num grande homem de Deus, numa grande mulher de Deus. E aqui seguindo, aqui no livro de João 3, versículo 4 diz: disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Então, meu querido, minha querida, eu quero dizer a você que você precisa nascer de novo. Se você ainda não nasceu para a palavra de Deus, se você ainda não nasceu para Jesus Cristo, é tempo de salvação. Não deixe para depois, porque o depois a Deus pertence. Nós não temos noção do que vai acontecer daqui a 1 hora, 2 horas, daqui a 50 minutos, daqui a 2 anos. Então, meu amado, minha amada, nasça de novo. Entregue a sua vida verdadeiramente a Jesus Cristo. Se você algum dia confessou Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo, soberano, dono de sua vida, você confessou publicamente a Deus que você é um pecador, que você é uma pecadora e que você precisa de um Salvador, que é Jesus Cristo. Mas por algum motivo, eu não sei, você se afastou, volte para a casa do Pai. Siga o exemplo do filho pródigo, que ele saiu da casa do Pai, foi viver conforme a sua vontade, conforme os prazeres da carne. Mas ele teve sérias consequências, pagou um alto preço. Mas como a palavra de Deus diz, que Deus enviou o seu único filho, Jesus Cristo, não para te julgar, não para te condenar, mas para te salvar. Então, meu amado, minha amada, é tempo de salvação. Arrependa-se hoje, arrependa-se, confesse seus pecados e os abandone. Aceite Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo, soberano, dono de sua vida. Talvez você diga: o meu Deus é o meu dinheiro, o meu Deus é o meu carro, é a minha casa, é meu apartamento, é meu condomínio. Eu quero dizer a vocês que essas coisas são passageiras, essas coisas vão ficar tudo aqui. Nós conhecemos grande empresário que faleceu há alguns anos, João Claudino. Ele era um dos homens mais poderosos do Nordeste, aqui do Piauí de Teresina. Mas ele não levou nada, não levou seus bens, suas casas, suas lojas, não levou nada. E de acordo com a palavra de Deus, se ele não tiver entregado a sua vida a Jesus Cristo, se ele não tiver confessado Jesus Cristo como Senhor de sua vida, não tiver se arrependido em vida, porque arrependimento é em vida, ele não foi salvo. Infelizmente, a palavra de Deus diz que existem 2 caminhos: o caminho para aqueles que obedecem à palavra de Deus, aqueles que entregam a sua vida verdadeiramente a Jesus Cristo e abandonam o pecado, que é o céu de glória, onde todos nós aqui que estamos aqui reunidos, pregando a palavra de Deus, louvando, louvores que entoam a palavra de Deus, todos nós temos a esperança, a convicção que nós seremos salvos se nós permanecermos firmes até o fim de nossa caminhada cristã. Então nós vamos buscar, nós vamos morar no céu de glória. E existe também o inferno. O inferno são para todas aquelas pessoas que negligenciaram a palavra de Deus, que rejeitaram Jesus Cristo, que rejeitam Jesus Cristo, que não querem Jesus Cristo, que não acreditam na existência de Deus. Eu quero dizer a vocês que existe o inferno, mas eu quero dizer a você que enquanto a vida é esperança, Jesus é a esperança de salvação. Jesus é a esperança de uma vida melhor. Talvez você esteja
confiando no seu emprego, no governador, no presidente da república, no senador, em qualquer outro político ou uma pessoa de alta confiança sua ou de poder aquisitivo maravilhoso. Mas eu quero dizer a você que elas não têm o dom da salvação. Elas não têm o poder de salvar a tua alma. Só existe um Salvador. E esse Salvador é somente Jesus Cristo. Então, meu amado, minha amada, não perca esta oportunidade. Faça como o ladrão da cruz, que viu a única oportunidade de se arrepender no momento que Jesus Cristo estava sendo crucificado na cruz do Calvário. E ele disse que se Jesus Cristo quisesse levar ele estaria ali pronto. E ele foi salvo. Louvado seja Deus. Então, tenha iniciativa. Pare de ter vergonha de buscar a palavra de Deus. Pare de negligenciar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que aquele que se envergonha de Deus, ele também vai se envergonhar de você. Então, busque o Senhor Jesus Cristo enquanto você pode buscá-lo. Invoque ele enquanto ele está perto. Porque um dia, esta palavra de Deus, essas pessoas que estão aqui pregando a palavra de Deus, um dia elas vão partir em Cristo Jesus e não vão mais poder pregar. Então a palavra de Deus está aqui. Um dia este livro vai ser fechado e vocês vão ter o desejo de ouvir a palavra de Deus e não terão. Como em muitos países por aí afora, estão proibidos de pregar a palavra de Deus. Missionários sendo mortos, crucificados, queimados vivos, porque pregam a palavra de Deus. Mas graças a Deus, eles não negam a palavra de Deus. Eles preferem morrer queimados, crucificados, mas falando que Jesus é bom, que Jesus salva, cura, liberta. Então, meu querido, entrega a sua vida verdadeiramente a Jesus Cristo. Reconcilie com ele o mais rápido possível. E para finalizar, meus amados irmãos, eu quero citar aqui uma frase do evangelista pastor Billy Graham, que ele diz que a palavra de Deus é mais atual do que o jornal de amanhã. A palavra de Deus é mais atual do que a internet, do que as notícias de última hora. Então, tudo que nós estamos falando, pregando, é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é a palavra de Deus. Entregue a sua vida verdadeiramente a Jesus Cristo. Ouça a palavra de Deus. Creia na palavra de Deus verdadeiramente. Confesse seus pecados e os abandone. E aceite Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo, Salvador de sua vida. E como está escrito na segunda carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz: aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Se você entregar sua vida a Jesus Cristo, ele vai enterrar seus pecados. Ele vai lançar no mar do esquecimento todos os seus pecados. E ele vai te transformar num grande homem de Deus, numa grande mulher de Deus, e a sua vida será transformada. Eu agradeço por esta rica oportunidade. Que Deus abençoe cada um poderosamente. E busque o Senhor Jesus Cristo enquanto você pode buscá-lo. Amém? Aleluia, já pregou já. Estava inspirado. Meus irmãos, vão ver a irmã Débora louvando ao Senhor. Depois a irmã Rosilene, eu prometi, a irmã Rosilene vai louvar também. A gente traz uma rápida palavra e vamos encerrar o nosso culto no nome do Senhor Jesus. Quem está feliz com Jesus, amém? Deus já falou ao teu coração nessa noite? Glorifique o nome do Senhor Jesus. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Vou cantar o número de 372. Quem possui a Cristo, nele firmezas, achará poder para o mal combater, porque suas promessas ele cumprirá. Quem está em Cristo sempre há de vencer.